Segundo o que eu apurei, Toffoli inicialmente resistiu, em um primeiro momento, a abrir mão da relatoria do caso e quem o convenceu foi o ministro Flávio Dino. Flávio Dino é muito próximo de José Dias Toffoli. Durante todo o processo em relação ao Código de Ética, esteve ao lado de Dias Toffoli e aí ele sugeriu uma decisão de meio termo. Tá bom, vamos fazer uma nota dizendo que não há suspeição e aí sim seria melhor a Dias Toffoli, ou ao senhor, a Vossa Excelência, que se retirasse da relatoria até para preservar a própria imagem dele. E aí foi a fala de Flávio Dino, segundo o que me disseram, que convenceu Dias Toffoli a se retirar da relatoria, mas que tivesse uma manifestação de solidariedade. Nesse ponto, até mesmo alguns ministros que são próximos ao magistrado, além do Flávio Dino, concordaram com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, que o afastamento de Toffoli serviria até para proteger a imagem pública dele, não apenas a imagem pública da instituição Supremo Tribunal Federal. E aí, nesse momento, e isso é bastante interessante, e isso pode ser uma discussão daqui para frente, por isso que é importante que vocês fiquem de olho, houve uma crítica sobre o fato de a Polícia Federal ter investigado um ministro da Suprema Corte sem autorização judicial. É uma avaliação que foi feita entre os ministros de que o cerco policial não pararia até que Toffoli deixasse a relatoria. E nesse ponto, uma das vozes que me disseram que realmente reconheceu que tem havido um cerco ao Supremo Tribunal Federal foi André Mendonça, que horas depois, em um sorteio, foi confirmado o relator do caso. Por isso que com a confirmação de André Mendonça, diante da avaliação feita por ele na reunião de que a Polícia Federal não poderia ter investigado José Dias Toffoli, que a confirmação dele, pelo menos, acalmou alguns ministros da Suprema Corte de que ele vai ter uma posição firme em relação a esse ponto. Eu fui conversar com a Polícia Federal também, e nos bastidores eles dizem o seguinte: não houve abertura de uma investigação. O que houve é que, na análise dos dados em relação a Daniel Vorcaro, foram encontradas mensagens de Dias Toffoli. E o que fez Andrei Rodrigues? Inicialmente levou para o Procurador-Geral da República, Paulo Goné Branco, que disse que não era uma prerrogativa dele, era do Supremo, e aí ele leva a Edson Fachin. Mas mesmo assim, a avaliação do Supremo Tribunal Federal é que ele precisaria ter questionado Fachin se incluiria as mensagens de José Dias Toffoli no relatório antes de incluí-lo e levá-lo ao Supremo Tribunal Federal. E aí, José Dias Toffoli, diante de toda essa argumentação, concordou com a saída dele do posto. Neste momento, todo aquele clima de tensão anterior desanuviou, segundo me disseram alguns ministros. E aí Dias Toffoli recebeu a solidariedade de todos os ministros presentes, inclusive de Carmen Lúcia e também de Edson Fachin, que vinham adotando uma postura um pouco mais crítica em relação a todo esse caso. E eles avaliaram que, mesmo após a saída de Jair Bolsonaro do Palácio do Planalto, a Suprema Corte, na visão dos ministros, segue na mira das críticas da classe política. E aí, na sequência, o sorteio de André Mendonça como novo relator foi elogiado dentro da Suprema Corte. Apesar de não ser do grupo de aliados de Toffoli, Mendonça, como eu disse, é visto como uma esfinge. É um nome moderado, ele não é feito a decisões para prejudicar a imagem do Poder Judiciário. É um pouco surpreendente muitas das decisões, mas ao mesmo tempo, por ter feito críticas à Polícia Federal, isso gerou um pouco mais de calma dentro da Suprema Corte.